Graça e paz, irmãos, boa noite a todos, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, toda a nossa equipe técnica aqui. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês, seguindo no tema geral desta série de mensagens, para um tempo como este. Então eu quero pensar com vocês o que Jó, o patriarca Jó, tem a nos ensinar para um tempo como este. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo aí na sua casa. Em Jó capítulo 2, nós leremos os 10 primeiros versículos deste capítulo. Portanto, Jó 2, de 1 a 10. Vou te dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Te incentivo também a trazer para perto os seus filhos, que eles compartilhem da leitura com você. Se eles não tiverem a sua Bíblia, que eles possam ler contigo, mas que toda a família possa agora fazer parte dessa leitura. É um momento muito importante da pregação do Evangelho, da exposição, a leitura da própria palavra do Senhor, porque a leitura dela, a proclamação auditiva, sonora da palavra do Senhor de Deus, já é próprio Deus falando através dela. Então, que você, a sua família, os seus filhos possam acompanhar essa leitura. Jó, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O tema que nós vamos ministrar nessa noite, dentro desse tema geral, para um tempo como este, glorifique o teu Deus e viva. Você vai observar que isso é uma antítese daquela frase famosa que ficou imortalizada na boca da esposa de Jó, que nós vamos pensar um pouquinho hoje acerca disso também. Então assim diz o texto: certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas lhe poupe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. E sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Vamos mais uma vez orar ao Senhor em cima da sua palavra. Jesus, é diante dos teus escritos, da tua palavra que nós estamos. E uma vez proclamado, nós clamamos que o teu Espírito Santo mova-se em cada coração. Traga a mensagem devida a cada alma, traga consolo, traga confronto, mas traga também o conforto que vem do teu Espírito. Mova-nos, Deus, transforma-nos à medida da tua imagem, da tua semelhança, que sejamos servos fiéis e encontrados fiéis, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tratar esse tema de Jó é um tema bastante desafiador, porque ele é um texto que todos já conhecem, é uma mensagem que todos já conhecem. Então pensamos, o que há de novo nisso? O que há de novo eu tenho no meu coração muito tranquilamente, que é a palavra do Senhor, que é sempre viva, que é sempre nova. É a palavra do Senhor que cada dia que nós a lemos, ela traz a nós uma mensagem nova. E eu espero que o Espírito Santo de Deus fale com você de uma forma nova e de uma forma abençoadora nessa noite. Pois bem, o texto que nós lemos, esse fragmento de texto que nós vamos pensar agora, ele é uma sequência direta de um texto que está no capítulo 1. Então, por essa razão, eu vou expor para vocês, sucintamente, o que ocorreu no capítulo 1 de Jó, para depois a gente pensar e relacionar esse texto que nós lemos do capítulo 2 de Jó. O primeiro capítulo de Jó inicia dizendo que Jó era um homem íntegro e reto. Pois essa expressão íntegro que ele está falando para nós, que o autor, que o narrador está mencionando para nós, é uma questão de inteireza. Jó era um homem completo, era um homem pleno. Jó não perdeu, não sofreu diminuição do seu caráter. Ele não teve perda nos seus atributos morais. Mas o texto continua dizendo que Jó também era um homem reto. E essa expressão, quando dita nos dias em que foram ditos na época dos patriarcas, era uma expressão emprestada ali da carpintaria, onde aquela madeira que era tirada embrutecida era plainada. Portanto, aquela madeira que era reta não possuía nenhuma mentira, nenhuma falsidade. Ela era completamente pronta para se trabalhar. Mas também está dizendo que Jó era um homem honesto.
era um homem que andava em conformidade com a justiça. Era um homem em que nele não se encontrava desonestidade ou injustiça qualquer. E o texto prossegue dizendo que Jó, ele era, na sequência desse texto, nós vamos ver que aparecem ali 3 outros amigos. Então a gente tem uma informação maior quando se analisa o texto, que Jó era um homem que exercia uma função talvez magistral ali naquela região, a função de governador, e tinha esses 3 homens como se fossem os seus amigos diretos. E Jó, quando a palavra do Senhor vai nos falar dessa questão de justiça e honestidade de Jó, nós vamos ver inclusive o profeta Ezequiel citando Jó como um dos 3 homens mais honestos e justos que já passaram pela terra. E ele os compara a Noé e Daniel. E Jó ainda tem uma outra característica descrita nesse livro, ao longo do livro de Jó, que a gente vai encontrar lá no capítulo 29, quando Jó começa a se lembrar dos tempos em que tudo ia bem na sua vida. E ali ele diz que saudades do tempo em que a amizade de Deus estava presente em meu lar. Então nós temos que Jó era um homem que, além de todos os atributos que nós vimos até então, que era íntegro, que era justo, ele também era amigo de Deus. Uma característica específica, uma característica que deve fazer parte da vida de todos aqueles que celebram e que se curvam ao nome de Deus. Tem uma canção muito linda que nós cantamos, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E Jó era um amigo de Deus. Prosseguindo no texto, ainda no primeiro capítulo, nós temos que Jó era o patriarca de uma grande família. O texto nos diz que Jó tinha uma esposa, aliás, nós vamos ver a esposa de Jó aparecendo no segundo capítulo. No primeiro capítulo vai dizer que Jó tinha 10 filhos, sendo destes 7 homens e 3 mulheres. Mas Jó também era um homem muito rico, extremamente rico. O texto descreve que Jó era um homem que tinha mais de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, além de um sem número incontável de escravos. Ele era uma espécie de governador local, a gente vê isso no descorrer do texto. E onde Bildade, Elifaz e Zofar eram 3 homens que exerciam as funções ministeriais de Jó, nessa governança dele. E o texto segue, o primeiro capítulo, ainda dizendo que Jó tinha uma família que era muito unida. Olha que coisa linda. O Jó ele tinha filhos, no versículo 4 e 5, vai nos dizer que os filhos de Jó reuniam-se constantemente para banquetes, cada um na sua casa, juntamente com as suas filhas. Talvez na sua Bíblia diga cada um ao seu turno. Significa que cada reunião que esses filhos faziam, cada dia que eles se reuniam para o jantar, era na casa de um. Cada filho reunia os seus irmãos na sua própria casa, e no dia seguinte essa reunião se dava na casa do outro filho. Nós temos isso, uma referência de uma unidade entre esses meninos, entre esses filhos de Jó. Não podemos falar meninos que já eram adultos, né? Ou seja, Jó tinha filhos e filhas que agora, depois de adultos, estavam juntos não mais porque eram obrigados a viver na casa do seu pai, mas porque optavam por estar juntos. Então nós temos uma família que escolhia estar junta. Isso para quem é pai de família e mãe de família, isso tem um valor inestimável. Ele tinha ainda, além dos filhos que gostavam de estar juntos, ele tinha uma família que temia a Deus. Ele tinha filhos tementes a Deus. Uma outra característica que não pode faltar nas nossas famílias. Tementes a Deus. E além disso, nós vamos ver que os filhos de Jó eram submissos a ele. Nós estamos falando de um período em que a família era patriarcal, ou seja, os filhos viviam debaixo da submissão dos pais, até que pudessem constituir a sua própria família, e aí por diante viver a sua vida independente economicamente dos seus pais. Então nós temos que esses 10 filhos de Jó já tinham as suas casas, já tinham as suas famílias, e não mais moravam com seus pais. Mas ainda assim eram filhos submissos a Jó. Isso nós podemos ter como um grande sucesso familiar. Filhos que são independentes, que são tementes a Deus, que são unidos e que são submissos aos seus pais. O texto segue dizendo que Jó era uma figura sacerdotal. Apesar de nós estarmos vivendo um período anterior à instituição dos sacerdotes, Jó viveu ali, a Bíblia não é muito clara nisso, mas nós podemos comparar com alguns outros textos, que Jó era bastante anterior a Moisés. Talvez tenha sido contemporâneo de Abraão, ou talvez um pouco antes ainda de Abraão. Mas ele já exercia essa figura sacerdotal familiar. O texto vai falar para nós que ao final de cada ciclo de festas, Jó reunia os seus filhos, os santificava e oferecia sacrifício em favor deles. E este sacrifício se dava em razão de, eventualmente, eles terem cometido algum pecado. Olha o cuidado que Jó tinha com relação ao pecado, com relação a não ofender o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é tão grandioso.
quando a gente passa uma leitura muito direta desse texto, a gente não observa algumas características que podem ser ditas a nós. O período em que Jó viveu era um período em que não tínhamos uma realidade objetiva do que era o pecado. Nós temos isso com Moisés e com as tábuas da lei. Mas o Jó, ele tinha no seu coração um entendimento muito grande daquilo que poderia ofender ou não a Deus. E em razão desse pensamento de que talvez algo pudesse ofender o Senhor seu Deus, ele santificava os seus filhos. Ou seja, ao final de cada período de festas, Jó trazia os seus filhos para perto, para sua casa, convocava os seus filhos e esses submissos ao pai e tementes a Deus se reuniam. E é possível que esse rito de sacrifício que Jó oferecia era o rito que posteriormente foi sido instituído em Israel, em que aquele que queria redimir-se dos seus pecados ou aplacar a ira do Senhor, trazia-lhes animais, e o sacerdote matava esses animais, de acordo com as prescrições. Então nós temos aqui os seus filhos que vinham até o seu pai, e depois de virem até o seu pai o santificava e oferecia em nome deles sacrifícios a Deus. Jó levou esse sacerdócio familiar até o final da sua vida, e nós vamos ver um pouco disso no texto que segue. Mas não apenas isso, Jó era também um homem poderoso e altamente influente na sociedade. Quando a gente pula lá para o capítulo 29 de Jó, nós vamos observar que Jó está relembrando, depois de ele já ter tido aquelas conversas com Bildade, com Eliú e Zofar, ele está lembrando do tempo em que nada disso, do que nós vamos ver daqui a pouco, havia o acometido, do tempo em que ele era efetivamente feliz. E olha as lembranças que vem à mente de Jó, do versículo 7 a 10 do capítulo 29. Jó 29, de 7 a 10. Ele dizia assim: naquele tempo eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Jó era um homem poderoso. Se a gente fosse trazer isso para os dias atuais, nós podemos dizer que Jó era um homem de sucesso. O que nós consideramos sucesso hoje? Alguns vão considerar sucesso como riqueza e poder. Jó tinha isso. Mas dentro do nosso ambiente bíblico e cristão, nós vamos compreender que um homem de sucesso é aquele que, independente de ter riqueza e poder, ele tem uma família que é temente a Deus e uma família de filhos que são submissos. Mas Jó, além de ter uma família de filhos submissos, além de ter uma família de pessoas tementes a Deus, Jó tinha riqueza, Jó tinha poder, tinha prestígio, tinha inclusão no meio de uma sociedade. E além de tudo isso, Jó era amigo de Deus. O que mais que a gente pode esperar? O que mais que um homem desse pode querer ter na sua vida? Jó tinha tudo o que qualquer pessoa sonharia em ter, em especial o que um pai de família sonharia ter. Uma esposa, filhos que o amavam, que submetiam-se a ele, que eram tementes a Deus, tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha propriedades, era respeitado e era amigo de Deus. Mas essa é a primeira parte de um longo segmento de elementos que acontecem na vida de Jó. E na sequência do capítulo 1, nós temos alguns fatos que se sucederam. Podemos chamar aqui de princípio das dores. Então nós temos do versículo 6 do primeiro capítulo de Jó até o versículo 10 do segundo capítulo de Jó, uma sucessão de tragédias que sobrevieram a Jó, sem que Jó esperasse, sem que qualquer notícia fosse anunciada. Do versículo 6 a 12, nós temos o início de um diálogo que ocorre nos céus entre Deus e Satanás. E neste diálogo, a palavra do Senhor nos diz que os anjos compareceram perante Deus e entre eles estava Satanás. Primeira coisa que a gente vai pensar nisso: Satanás não estava voluntariamente diante do Senhor, ele estava atendendo a uma convocação, aquilo que os militares chamam de tirar a falta, onde todos os militares se colocam um ao lado do outro e o seu oficial superior vai conferir toda a presença daquelas pessoas, os que estão presentes, a farda que estão utilizando, e essa era a condição de Satanás. Ele veio prestar contas a Deus, não voluntariamente, e não por desrespeito, mas por convocação do Senhor. E ali o Senhor Deus inicia um diálogo com Satanás, e ele aponta, ele leva os olhos de Satanás até Jó, e pergunta se Satanás viu Jó, e aí o Senhor faz uma referência a ele, dizendo que ele é íntegro e reto. Nós temos o narrador dizendo isso no começo e agora Deus repetindo quais eram esses atributos morais de Jó: integridade e retidão.
E o que Satanás diz? A palavra Satanás que aparece aqui, talvez você vai encontrar algumas pessoas dizendo que esse Satanás que comparece diante de Deus, nessa assembleia solene, não é o mesmo Satanás que aparece na continuidade do texto. Que este era uma pessoa que cumpria propósitos de Deus. Nós vamos entender que não, que esse mesmo Satanás que está dizendo aqui é o mesmo acusador que aparece no Novo Testamento e que tenta contra o Senhor Jesus. Então este acusador, observe a ousadia dele perante Deus, quando o Senhor aponta a Jó e diz que Jó era um servo fiel, um homem íntegro e reto. Satanás diz no versículo 10, tu puseste um muro de proteção ao redor dele, e de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende a tua mão e toma tudo o que ele tem. Certamente ele te amaldiçoará na face. O que Satanás está dizendo para Deus? É lógico que ele vai ser tudo isso que você está dizendo, porque você fez ele ser rico. Você deu a ele dinheiro, você deu a ele saúde, deu a ele família. Agora tira tudo que ele tem, que ele vai amaldiçoar na sua cara. Ele vai jogar na sua cara quem de fato ele é. Esse foi o desafio de Satanás. Ou seja, Satanás, neste momento, ele desafia a soberania de Deus e a obra que Deus faz no coração daquele que ele escolhe para si. Satanás está desafiando a integridade daquele servo do Senhor. Então Deus autoriza Satanás a provar a genuinidade da fé de Jó. E Deus autoriza que ele vá, mas que ele tem os seus limites. Nisso nós vamos lembrar da aula que nós tivemos anteriormente sobre o nosso livro de Coronavírus e Cristo, de John Piper, onde alguns autores, inclusive Martinho Lutero, diz que o diabo é o diabo de Deus, que ele é alguém que está na coleira e só vai até onde Deus autoriza. Então nós temos aqui que, em última instância, Satanás não tem o controle de absolutamente nada. Deus tem o controle de qualquer coisa. E Satanás é alguém que só age nos limites autorizados pelo Senhor Deus. Ele não tem liberdade para agir de acordo com a sua própria vontade. Até porque se ele tivesse, o mundo teria sido destruído. Mas o Senhor Deus, pelo seu poder, contém. Então nós temos aí dos versículos 13 a 19, uma série de sucessões trágicas e desastrosas que acontecem na vida de Jó. Meus irmãos, entre os versículos 13 e 19, Jó recebe 4 notícias estarrecedoras, capazes de fazer qualquer pessoa, como eu e você, sairmos do nosso equilíbrio emocional, capazes de trazer qualquer pessoa média à loucura. Talvez fatos como esse que ocorreram na vida de Jó, se ocorressem nos dias de hoje, levariam muitos ao suicídio, inclusive cristãos. Inclusive pessoas que confessam Jesus como seu Senhor. Tamanho foi a tristeza que sobreveio àquele homem em um único dia. A impressão é que talvez Jó tenha ligado a sua televisão no Jornal Nacional e tenha recebido as notícias maravilhosas que dali saem diariamente. Então a gente vê quais são as 4 notícias que vêm contra Jó. Primeira notícia: os bois que Jó tinha, e uma parte dos seus animais, um boi e os seus jumentos foram roubados, e uma parte dos seus escravos foram assassinados. A segunda notícia: suas ovelhas e os seus servos foram queimados, ou seja, foram eletrocutados. Caiu um raio do céu e matou as suas ovelhas e mais uma parte dos seus escravos. A terceira notícia: os camelos foram mortos e uma parte dos seus escravos também foram mortos. Ou melhor, os camelos foram roubados pelos caldeus e uma parte dos seus escravos foram mortos. Meus irmãos, observe que tudo isso acontece ao curso de um dia, porque a Bíblia está narrando e ela fala que não terminou este de falar e chegou um outro trazendo outra notícia. Então nós temos a impressão de que todos esses fatos ocorreram simultaneamente e que tão somente as notícias foram chegando aos poucos, mas a impressão é que tudo isso que sobreveio a Jó veio em uma única ocasião, e até que veio o último emissário da morte, aqui o último escravo, trazendo essa última e mais aterradora notícia: que todos os seus filhos estavam na casa do primogênito, e naquele local, naquele momento, a casa caiu, veio um vento e o teto da casa caiu. Todos os filhos de Jó morreram soterrados, esmagados. Essa é a última grande notícia, a última trágica notícia que nós temos dessa primeira narrativa do primeiro capítulo de Jó. Este é o final do primeiro round da vida de Jó, depois desse primeiro momento de provação imposta por Deus contra ele. Meus irmãos, nós temos aqui um homem que tem tudo aquilo que nós narramos no primeiro momento, que tinha riqueza, tinha poder, tinha prestígio, tinha uma família, tinha filhos que o amavam, que eram submissos a ele e tementes a Deus. Este homem tinha tudo isso, porque no curso de algumas horas, tudo isso se perdeu.
Meus irmãos, família, as posses e a família são sinônimo de segurança para qualquer pessoa. Nós que somos servos do Senhor, confiamos e depositamos as nossas vidas nele. Mas de uma certa forma, todos nós buscamos segurança nas famílias, na nossa família e nas nossas propriedades. Nenhum de nós tem como objetivo trabalhar simplesmente para pagar contas. A gente busca trabalhar para quê? Para construir um patrimônio. Todos nós queremos ter uma casa, ter uma propriedade, todos nós queremos ter um carro, todos nós queremos ter uma casa confortável, condições para dar conforto para os nossos filhos, para dar um estudo adequado para os nossos filhos. É o que nós buscamos. Por quê? Porque casa fala de segurança, porque casa fala de uma segurança física. Qual é o lugar para onde nós buscamos segurança? Qual é o lugar onde nós estamos no meio da rua e vem uma chuva intensa? Para onde nós corremos? Nós queremos a nossa casa. Qual é o lugar para onde as irmãs ou os próprios irmãos, depois de casado, as mulheres e os homens, depois de casados, que têm um conflito familiar, correm no primeiro conflito, no primeiro momento? É para a casa da mãe, para a casa do pai. Por quê? Porque encontram ali segurança. Porque sabe que ali existe o amparo necessário. É a família. A família é o que traz para nós a segurança emocional que todos nós precisamos. Jó tinha tudo isso, solidamente constituído, inabalavelmente estabelecido na sua vida, e tudo isso se foi. Jó não tinha mais segurança física, ele não tinha segurança emocional, ele não tinha mais patrimônio, ele perdeu tudo isso em questão de horas. E no versículo 20, Jó vai exprimir o seu luto e sua dor. O que ele faz? O texto diz que Jó rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se joga ao chão. Isso é uma expressão de dor intensa. Nós vemos essa forma de expressão se repetir na vida de muitos judeus ao longo do Antigo Testamento. Era a forma de demonstrar qual era a dor mais profunda da sua alma, aquela dor semelhante a uma dor de morte. Nós vemos Davi repetindo isso quando ele perde a sua filha, o bebê. Nós vemos pessoas no Antigo Testamento demonstrando toda a intensidade da sua dor dessa forma. E o curioso é que nos dias de hoje, nós somos incentivados por uma teologia maléfica e maldita a não exprimir a nossa dor. Nós somos ensinados e doutrinados a, no momento de dor, quando o irmão lhe pergunta como você está, você é obrigado a dizer que você está bem, porque mentiram para você dizendo que a sua palavra tem poder e que se você disser que você vai estar bem, você estará bem. É mentira. Não é biblicamente verdade, o Senhor não nos ensinou, portanto, não pode ser tomado como verdade. Cristãos sofrem, e quando sofrem devem exprimir a sua dor. Jó rasgou a sua roupa, raspou a sua cabeça e se jogou ao chão, tamanha era a sua dor. Mas Jó não fez apenas isso, a continuidade do texto diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Talvez na sua versão diga: nu vim a este mundo e nu sairei dele. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó fez no momento de dor intensa, de um sofrimento que o amargurou até a sua alma, foi louvar e adorar ao nome do Senhor. Talvez essa seja uma grande diferença dessa teologia nefasta que nos ensina a não viver o sofrimento, a não aceitar o sofrimento, e com palavras rejeitá-lo, como se essa rejeição fosse mudar alguma realidade. Quando nós reconhecemos o sofrimento, nós podemos reconhecer de onde virá a vitória. E Jó reconheceu o sofrimento que lhe sobreveio, mas ao mesmo tempo bendisse o nome do Senhor. E o texto prossegue dizendo que Jó não pecou. Embora diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou. Essa dor que Jó sofreu é uma dor que seria suficiente para tirar qualquer pessoa normal do sério. Por muito menos que isso, pessoas tiraram a sua vida. Por muito menos que isso, pessoas fizeram as maiores loucuras que a gente pode imaginar. Mas a palavra de Deus está dizendo a nós que Jó não pecou. Jó submeteu a sua vontade à vontade perfeita e soberana de Deus. Jó tinha na sua mente o entendimento de que a vontade de Deus sempre é soberana. E observe que quando após Jó rasgar o seu manto, ele podia tomar inúmeras atitudes. Talvez, se fosse nos dias de hoje, Jó, ao invés de declarar que nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, e bendito seja o nome do Senhor me deu, o Senhor tirou, talvez Jó fosse ensinado a declarar a vitória de alguma forma.
Talvez Jó fosse ensinado ou declarado a fazer uma mandinga dos 7 dias de qualquer coisa. Talvez Jó fosse ensinado a repreender o inimigo, a decretar a vitória de Satanás, a derrota de Satanás. Talvez Jó fosse ensinado a fazer qualquer uma dessas frases prontas que nós utilizamos tão somente para alimentar o nosso ego, mas que de forma alguma influenciam na nossa vida espiritual. Mas Jó tão somente adorou a Deus. Jó curvou-se diante do Senhor e reconheceu e aceitou a soberania de Deus. Então a gente pensa, terminou a luta. Se você acabasse a tua leitura da Bíblia neste capítulo, talvez você dissesse assim, bom, acabou o sofrimento de Jó. Então aqui tudo volta a ser o normal. Mas não, esse foi somente o primeiro round de uma luta muito intensa e muito desproporcional contra esse homem. Porque nós começamos o segundo capítulo. Não sabemos quanto tempo transcorreu entre o primeiro e o segundo capítulo, entre o final do primeiro capítulo e o início desse segundo capítulo. O que sabemos é que o segundo capítulo inicia-se novamente com Satanás voltando à presença de Deus, sendo novamente requisitado a prestar contas daquilo que ele estava fazendo. E o Senhor novamente pergunta para ele, de onde você vem? E Satanás diz de onde ele vem. Satanás presta contas àquele que é autoridade sobre ele, aquele que mostra todos os dias que tem poder sobre ele. Então, quando ele diz isso, o Senhor Deus vai repetir a ele. Você viu novamente Jó? E o Senhor vai repetir pela segunda vez aquilo que o Senhor disse. Jó era um homem reto e íntegro, que apesar de Satanás ter instado a Deus a prová-lo, Jó permaneceu reto e permaneceu íntegro. E aqui entra o texto que nós lemos hoje. Então Satanás tinha perdido aquele primeiro ciclo de acusações. Ele queria provar que o poder de Deus na vida daquele que Deus salva é insuficiente para mantê-lo íntegro. Satanás queria, em última análise, não tentar contra a vida de Jó, mas em última instância, Satanás queria fazer Deus sangrar. Satanás queria mostrar que Deus não é todo poderoso como Deus diz ser. Satanás queria mostrar que Deus é fraco. Mas o que Satanás recebeu ali foi uma vitória naquela adoração que nós vimos de Jó, quando ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Satanás foi derrotado naquele momento de adoração, em que Jó celebrou ao nome de Deus, mesmo diante de toda a perda que ele havia vivido. Então, dessa feita, Deus autoriza que Satanás avance um pouco mais e toque no corpo de Jó. Dessa vez, Jó já tinha perdido a sua família, tinha perdido seus filhos, a sua riqueza, as suas propriedades. Jó tinha perdido tudo que ele tinha de mais seguro, de mais profundo na sua vida. Mas Satanás é autorizado por Deus a tocar-lhe no seu corpo. Contudo, antes de fazer isso, Deus lançou na face de Satanás quem ele era na vida de Jó. Isso aconteceu no versículo 3. Então, agora dos versículos 7 a 10, Jó é acometido de tumores. E a palavra do Senhor vai dizer que esses tumores iam do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Jó foi tomado de uma doença repugnante. E se você bem lembrar desse tipo de doença que acontecia no Antigo Testamento, a primeira coisa que acontecia com pessoas que possuíam essas doenças que eram visíveis e que eram repugnantes é o seu distanciamento social. Então, antes da gente pensar no Covid-19 que provocou esse distanciamento, Jó já havia vivido isso milhares de anos atrás. E além desse distanciamento social, de toda a coletividade, de todas as pessoas que estavam ali, ele era privado da sua expressão religiosa. Nós estamos falando de um tempo em que ainda não havia templo que as pessoas se dirigiam. Mas Jó, naquela condição de imundícia que ele estava, não poderia oferecer sacrifícios a Deus. Jó tinha perdido o que ele tinha de mais valoroso, que era a possibilidade de oferecer culto ao seu próprio Deus. Mas ainda assim, ele suporta essa dor, e chegamos ao versículo 10, onde ele é visto, 9 e 10, onde ele é visto sentado sobre um monte de cinzas e raspando o seu corpo com cacos. Era a maior expressão de dor e sofrimento. Então, nós podemos lembrar algumas coisas da nossa vida, né? Quando pessoas que nós conhecemos sofrem grandes desalentos como este, pessoas que têm uma chuva intensa e tira tudo que ela tinha na sua casa, ela perdeu todos os seus móveis, pessoa que bateu o carro no acidente e perdeu o seu carro, ou perdeu o emprego. O que a gente fala quando a gente vai consolar essas pessoas? A gente fala assim, o importante é que você tem saúde, o importante é que, apesar de tudo isso que aconteceu, você está bem. Ninguém podia dizer isso a Jó, porque Jó não tinha o seu patrimônio, não tinha os seus filhos e não tinha a sua saúde. Esse era o contexto, era a situação em que Jó estava vivendo. Ele não tinha absolutamente mais nada, a sua dignidade tinha se perdido, a sua honra tinha se perdido, mas Jó havia mantido a sua integridade. Jó estava efetivamente em pedaços,
Jó estava fraturado, um caco, Jó estava destruído, a sua alma estava fragilizada, estava totalmente quebrada, e Jó não tinha forças sequer para levantar o seu corpo. Então nós temos o versículo 9, onde aparece pela primeira vez no texto a esposa de Jó. E essa mulher, e você, talvez assim como eu, tenha tido ao longo de muito tempo uma grande ideia concebida acerca dessa mulher, e talvez tenhamos feito olhar para ela com um olhar não muito misericordioso, não muito amoroso. E eu queria pensar de uma outra forma dessa irmã, podemos chamar de irmã em Cristo. Eu quero que você pense o seguinte: as frases que essa mulher disse, que a imortalizaram ao longo da história, foram duas: conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando a gente pensa nessa mulher, a primeira coisa que a gente imagina é que quando ela diz essas duas frases, ela está incentivando Jó a apostatar da sua fé, a abandonar o seu Deus, numa espécie de rebeldia voluntária, deliberada contra Deus. Uma espécie de culpa a Deus pelo que estava ocorrendo, uma espécie de revolta e de punição ao próprio Deus. Mas vamos pensar que esta pessoa, esta mulher de Jó, era a mãe dos filhos de Jó, era aquela mulher que havia perdido, igualmente a Jó, todos os seus 10 filhos. A primeira coisa que ela vai dizer é assim: conservas a tua integridade. Jó, depois de tudo isso, você ainda consegue conservar a sua integridade, você ainda consegue conservar a sua dignidade. Jó tinha perdido tudo na sua vida, mas pela quarta vez a integridade de Jó é mencionada, e dessa vez pela boca da sua mulher, porque a confiança de Jó permaneceu firme, porque ele continuou firme diante do Senhor. Satanás havia levantado desconfiança contra Deus, contra a integridade de Jó. Satanás tinha dito a Deus que se Deus tirasse tudo, Jó perderia sua integridade, e ele não perdeu. E a esposa de Jó, que era essa mulher que verdadeiramente o conhecia, reconheceu isso. Talvez na sua versão diga: você luta para manter a sua integridade. Na minha diz assim: você conserva a tua integridade. E vem o versículo, o texto que a imortalizou ao longo dos anos: amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ela estava dizendo para ele? Deixa de lado, Jó, essa piedade que você tem, essa devoção, e pragueje contra o seu Deus, amaldiçoe-o, porque se você fizer assim, se você pecar contra ele, Deus se vingará de você e tirará de você a proteção e te matará. Meus irmãos, essa frase era um golpe de misericórdia. Eu entendo que isso que essa mulher disse era um golpe de misericórdia, não uma incitação à apostasia. Porque assim como Jó, essa mulher perdeu os seus 10 filhos. Ela perdeu 10 frutos do seu ventre, 10 histórias, 10 crianças que dela nasceram, 10 crianças em que ela cantou para eles na sua barriga, 10 crianças em que ela acariciou os seus filhos enquanto estavam dentro do seu ventre. Foram 10 filhos que ela escolheu nomes, foram 10 filhos que após nascerem ela cuidou, ela alimentou, ela amamentou, ela os ensinou, ela os educou na vida religiosa, ela ensinou a essas crianças quem Deus era. Talvez ela tenha sido extremamente influente na vida devocional que essas crianças tinham, no temor que eles tinham a Deus, e ela não tinha mais esses filhos. Não apenas Jó perdeu esses filhos, mas essa mulher igualmente perdeu esses filhos, e sofria igualmente. Mas não somente isso, essa mulher olhava para o seu marido, e via e lembrava-se daquele homem poderoso, que quando chegava nas praças, os jovens se levantavam para ele passar. Os homens de autoridade tampavam a sua boca para falar contra Jó, para falar a favor de Jó. Tamanha era a sua autoridade. Então essa mulher olhava para este homem que não mais existia e via um trapo, e via um mulambo, e via um pedaço de gente despedaçado. Essa mulher esperava encontrar ali um golpe de misericórdia. Por isso ela diz: amaldiçoe Deus, quem sabe assim ele deixe de proteger e te mate, tire-lhe a vida e põe fim a esse sofrimento. O que seria pior para uma mulher que tinha perdido todos os seus filhos, o seu patrimônio, os seus bens, e viu o seu homem ali da forma com que ela via? Seria perder o seu marido. Ela não tinha a intenção de apostatar a fé, ou levar Jó a apostatar da sua fé, mas a sua intenção era simplesmente pôr fim ao sofrimento daquele a quem ela amava. Olhando desse ângulo, a gente pode entender que essa é uma mulher de Deus. A gente pode entender que essa é uma mulher que temia a Deus tanto quanto Jó, mas que neste momento tinha sua fé abalada por conta das circunstâncias. E aí eu pergunto: quantos de nós já não disseram coisas indevidas em momentos indevidos? Muitos vão precisar chegar lá no final para dizer algo indevido, mas muitos dizem daqui. Muitos não precisam de uma grande provocação.
Muitos, diante de um simples discordar, de uma simples discordância de ideias, já é o suficiente para cessar relacionamento, já é o suficiente para falar o que não devia ser falado. Aí muitos vão colocar a responsabilidade na sua genética, na sua criação, nos seus filhos, nos seus pais, no seu emprego. O fato é de que todos nós estamos sujeitos a ocasiões em que as nossas reações não serão muito cristãs. E essa mulher passou por esse momento. O que gritava não era a voz da sua razão, era a voz do seu desespero, era a voz da sua desesperança, porque essa mulher não conhecia os planos eternos de Deus. Ela não sabia da conversa que havia acontecido entre Deus e Satanás no céu. Ela não sabia do que viria no final da sua vida. Era a desesperança de quem não tinha mais os filhos, a casa e tinha o marido em pedaços. Essa foi a razão pela qual esta mulher teve essa ação de incentivar o seu marido a praguejar contra o seu Deus na esperança de que ele morresse. Era uma mulher que tinha a sua fé abalada. Mas observe que no versículo 10, o Jó demonstra quem ele era em Deus. E ele diz: você fala como uma mulher insensata. Jó não perdeu apenas a sua integridade. A sua integridade foi mantida, mas Jó manteve o seu sacerdócio. Jó continuou sendo o sacerdócio da sua casa. E agora, mesmo em frangalhos, mesmo destruído, Jó teria que apacentar a sua esposa. E ele diz a ela: você fala como uma mulher insensata. Ele não a acusou de ser insensata. Para Jó havia dois tipos de pessoas: os insensatos, que são chamados também de tolos, e aqueles que são tementes a Deus. Jó reconheceu que essa mulher era temente a Deus e disse para ela: você está falando como se você fosse uma tola que não teme a Deus, como se você não conhecesse o Deus a quem nós servimos. Jó pastoreia aquele coração ferido e quebrantado e moído, destruído de uma mulher que só tinha um marido e ainda assim estava incentivando ele a morrer para pôr fim ao seu sofrimento. Então essa mulher diz isso e Jó fala: você está dizendo como insensata, como alguém que não teme a Deus. E quando Jó fala isso, ele tenta trazer esperança para aquela mulher, porque a continuidade da sua frase é: aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Jó relembrou o quanto Deus havia sido generoso com aquela mulher, com aquela família, com os filhos enquanto eles viveram. Jó relembrou que aquilo que ele estava vivendo era algo temporário. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha havia vindo de Deus. Não havia no coração de Jó a falsa sensação de que ele foi competente ou ele foi a razão última de ter se tornado um homem rico e poderoso. Sabe, irmãos, eu vejo algumas notícias do mundo financeiro e econômico. A gente encontra algumas pessoas na internet, alguns vídeos, algumas pessoas dizendo como elas alcançaram o seu primeiro milhão, o seu segundo milhão, como elas se tornaram pessoas ricas. E curioso como todas essas pessoas têm um segredo do sucesso, têm um segredo da prosperidade, mas nenhuma delas atribui a Deus nenhum tipo de valor na sua trajetória de sucesso. E olha o que Jó reconheceu, o que Jó falou aqui foi algo que o profeta Samuel diria séculos depois. Samuel reconheceu que o Senhor empobrece alguns e enriquece outros. O Senhor humilha e também exalta. Toda riqueza e toda pobreza provém das mãos do Senhor. É Ele quem dá e Ele quem escolhe a quem dá. Jó reconheceu isso. E Jó se curvou diante do Senhor. Jó se curvou diante da soberania de Deus. Ele reconheceu que tudo aquilo havia vindo de Deus. E que porque Deus havia dado, Deus tinha o direito de tirá-lo. Deus tem o direito. Deus tem o direito. E o versículo 10b vai dizer para nós assim: apesar disso tudo, Jó não pecou com os seus lábios. Meus irmãos, a gente não precisa de muito para pecar com os nossos lábios. A gente se sente injustiçado por pouca coisa, principalmente quando a coisa que a gente planejou não acontece. Nós nos sentimos injustiçados e falta muito pouco para a gente praguejar contra Deus, talvez porque o nosso juiz não deixe, mas a nossa fé se perdeu. E Jó, diante de tudo isso, não pecou com os seus lábios. Em todo o tempo que durou essa tragédia, não pecou com seus lábios. Se você continuar a leitura desse texto, você vai observar que os três amigos de Jó, os três amigos iniciais, que depois o quarto aparece, eles chegam e eles ficam sentados com Jó por longos dias sem que uma palavra seja dita. E só depois de um longo tempo, Jó profere as primeiras palavras. Jó em todo o tempo não pecou contra Deus. O bem mais precioso da fé cristã é a glória de Deus. E Jó glorificou a Deus com a sua vida, mesmo diante do sofrimento. O sofrimento de Jó trouxe glória ao nome do Senhor. Jó glorificou a Deus. O objetivo maior do homem é glorificar a Deus. Não é a riqueza ou a prosperidade, não é. O objetivo maior do homem é glorificar a Deus. Pois bem, irmãos,
Tendo feito essa exposição, eu quero aplicar algumas coisas deste texto com vocês. Eu quero que vocês pensem em algumas coisas que tiveram muito sentido para mim e espero que igualmente traga sentido para você. E a primeira delas é que Deus não precisa da nossa sabedoria para a sua tomada de decisões. Muitas vezes a gente tem uma expectativa de que pode ajudar a Deus com alguma coisa. Muitas vezes a gente vai fazer as nossas orações e a gente pede algo para Deus e a gente justifica o porquê a gente está pedindo algo para Deus. E normalmente essas justificativas são mentirosas. Como por exemplo quando a gente quer trocar um carro e a gente vai tentar enganar Deus de que se Ele nos der aquele carro novo que a gente espera, a gente vai trabalhar mais na obra para Ele. A gente vai levar pessoas pobres para a igreja. Talvez a gente vai levar comida onde essas pessoas pobres estejam. A gente vai levar aquele irmão que necessitado para o hospital. Ou a gente tenta enganar a Deus quando a gente pede um emprego melhor. A gente fala: Senhor, me dê um emprego melhor para que o teu nome seja levado lá naquele cargo de diretoria da empresa. Muitas vezes a gente se sente professores de Deus. E essa é a primeira aplicação que eu faço. Deus não precisa da nossa sabedoria para a sua tomada de decisões. Tanto os textos de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, quanto Jó, capítulo 2, versículos 1 a 6, demonstram que houve uma reunião no céu em que Jó não estava presente. Nessa reunião, Deus era o presidente da reunião. Deus dizia, Deus falava, e todos os seus anjos estavam perfilados diante dele. E dentre os anjos, Satanás. Muitas das vezes os planos de Deus estão muito aquém de nós, muito longe. O Senhor é aquele que está em luz, em lugar de luz inacessível. O Senhor é aquele Deus que está em locais em que nós não podemos ver se Ele não nos revelar. A vontade de Deus está oculta nele e Ele revela de acordo com a sua vontade. E Deus não precisa da nossa orientação. Olha o que Deus vai dizer para Jó lá no final, lá no capítulo 38. Deus vai dizer assim: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Observe como Deus está falando com Jó. Depois de Jó ter falado algumas vezes, os seus 3, 4 amigos terem falado algumas vezes, Deus entra, e uma das primeiras falas de Deus é essa: quem é este que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Meus irmãos, quantas vezes nós questionamos a sabedoria de Deus ao questionarmos as ações que Deus tomou? Jó, nos primeiros momentos de sofrimento, manteve-se calado. E após isso, Jó apenas respondeu acusações feitas pelos seus amigos, que tentavam entender o que havia acontecido. Mas em momento nenhum, Jó praguejou contra o Senhor Deus ou pecou com os seus lábios. E ao final, no capítulo 42, versículo 2, Jó reconhece toda essa grandeza de Deus e a sua insuficiência. E Jó vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó reconheceu que Deus está infinitamente acima de tudo que acontece na história do mundo. Ele reconheceu que Deus pode todas as coisas. O que Jó disse aqui é aquilo que a teologia chama de onipotência. Eu sei que tudo podes, eu sei que o Senhor é omnipotente e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Não há quem possa impedir a mão de Deus. E a prova que nós temos disso é que ao longo da história da humanidade, inúmeras pragas sobrevieram ao mundo. Inúmeras pragas, nós temos a peste negra, nós temos a febre, a gripe espanhola, nós temos o coronavírus, e nós temos todo mundo, toda a ciência do mundo correndo, perdida de um lado para o outro, sem saber o que fazer, e pessoas depositando a sua confiança em outras pessoas que também não sabem o que fazer. Essa é a prova viva de que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Quando Deus quer, Ele faz. Esse é um atributo do caráter de Deus. A segunda aplicação que eu quero dizer para vocês, que eu quero trazer para vocês, é que tragédias pessoais não são anunciadas, ou tragédias não anunciam a sua chegada. Meus irmãos, quando amanheceu aquele dia fatídico em que Jó recebeu as 4 notícias iniciais, com toda certeza, a última coisa que passou pelo pensamento de Jó fosse que alguma desgraça dessa fosse acontecer. Com certeza, em nenhum momento Jó pensou que perderia ou as suas propriedades, ou seus escravos, ou seus filhos, ou a sua saúde. Talvez temesse que algo acontecesse com seus animais que estão no campo, e uma fera pode vir abocanhá-los, ou um escravo que pode morrer, mas jamais passaria na sua mente que toda essa desgraça aconteceria num único dia. Mas as tragédias vêm e não anunciam. Você sabe,
me lembro de um texto, não, me lembro de um hino que nós cantávamos aqui na nossa igreja, o hino de número 162, e esse hino diz: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. Essa é a vida, essa é a incerteza da vida. Todos nós acordamos, abrimos as nossas janelas e vimos um sol lindo, mas a gente não imagina o que pode acontecer. E da mesma forma, Jó não imaginou que isso fosse acontecer na sua vida. Por quê? Porque as tragédias não anunciam a sua chegada. Nunca sabemos quando isso vai acontecer. Meus irmãos, as crises conjugais não são previstas quando acontecem os votos. Ninguém coloca no seu voto de casamento que uma crise vai acontecer. Ninguém prevê isso. As doenças nunca fizeram parte dos nossos planos de vida. O desemprego nunca fez parte dos planos financeiros. A gente nunca planeja desgraça, a gente nunca planeja dor, a gente nunca planeja um câncer na nossa vida ou na nossa família. A gente não planeja um filho morto. Mas as tragédias acontecem, e elas acontecem sobre todos que vivem sobre a face da terra. Ninguém está livre de enfrentar tragédias, tanto os cristãos quanto aqueles que não são cristãos. A tragédia vem para todos. E há um outro hino que eu gostaria de citar para vocês. Esse hino eu nunca cantei ele, talvez a Miriam e o Adonias que estão aí ouvindo a gente lembre, mas ele diz assim, não, é o hino 377, não sei o que mal ou bem a mim é destinado, se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós não sabemos quando essas tragédias virão, porque elas vêm em dias que nós não esperamos, mas a certeza que nós temos é que o nosso Redentor vive. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Meus irmãos, a terceira reflexão que eu trago para vocês nesse texto é que a circunstância ou a tragédia em que vivemos não pode deformar a nossa integridade. Independente de qual seja a intensidade da dor que nós venhamos a viver, ou como disse esse hino que nós falamos aqui, o mal ou o bem que é destinado a mim, nós não sabemos qual é, mas independente de qual for, a circunstância não pode deformar a nossa integridade. Observe que por 4 vezes a palavra integridade foi atribuída à vida de Jó. No primeiro versículo 1:1, nós temos o narrador, o escritor, falando que Jó era um homem íntegro e reto. Na segunda narrativa, dos versículos 8 e depois no capítulo 2, versículo 3, nós temos Deus falando que Jó era íntegro e reto. No versículo 2 ele diz a Satanás, você viu Jó, meu servo, homem reto e íntegro? E do versículo 2, 3, capítulo 2, 3, ele fala, Jó não perdeu a integridade. E por fim, quem vai reconhecer isso é a mulher de Jó. Ela diz, você tenta manter a sua integridade. Meus irmãos, integridade não é algo que é dado naturalmente às pessoas. A integridade faz parte daqueles atributos que Deus nos conduz a caminhar, mas que depende de esforço nosso, depende de esforço pessoal. A integridade é algo que nasce no nosso coração quando temos a nossa vida transformada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pela transformação vinda do reino de Deus, e a partir de então nós precisamos lutar dia a dia para não prostituirmos, não deformarmos essa integridade. Isso não acontece somente nos momentos de sofrimento e de dor. Isso pode acontecer nos momentos de bonança. O coração do homem pode tornar-se corrupto quando ele tem mais do que o que ele precisa. O coração do homem pode tornar-se corrupto quando as ofertas são muito maiores do que as suas necessidades. E o apelo aqui é que nós devemos manter a nossa integridade, independente de qual seja a circunstância externa, se boa ou ser má. Manter a integridade exige esforço, portanto, esforce-se para ser íntegro. Não seja um mulambo de pessoa, não seja um corrupto, não seja um adúltero. Esforce-se para ser íntegro diante do Senhor. É o Senhor que, assim como Jó, atestará a sua integridade. Então, esforcemo-nos para manter a nossa integridade. A quarta aplicação que eu trago para nós, e última aplicação que eu trago, é: glorifique o teu Deus e viva. Como eu disse no início, essa aplicação é o tema da nossa mensagem, e essa aplicação é uma antítese da ideia dita pela mulher de Jó a ele, quando ela contemplou o seu marido totalmente destruído em farelos, totalmente estragado, totalmente quebrado, fracionado, sem esperança, doente, e ela disse para ele: abandona o teu Deus e morra. Mas observamos qual foi a atitude de Jó. Apesar dele não proferir essas palavras, foi uma atitude de glorificar a Deus e viver por Deus. Meus irmãos,
já mencionamos aqui, já estudamos aqui algumas vezes na nossa escola bíblica dominical. Qual é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster? Qual é a finalidade do homem? Qual o fim supremo e principal do homem? A resposta a essa pergunta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A finalidade do homem nessa terra não é ser feliz, não é ter riquezas, não é ter posse, não é ter dinheiro, não é ter família honrada. A finalidade do homem nessa terra é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Significa que quer sejam as nossas dores ou as nossas alegrias, elas devem glorificar a Deus. Jó demonstrou como é glorificar a Deus, tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na alegria quanto na desgraça. Jó glorificou a Deus inclusive nas suas dores. Foi o homem que glorificou a Deus na sua miséria. Jó glorificou a Deus. Então glorifique o teu Deus e viva. Meus irmãos, observe no capítulo 20, versículo 21, no primeiro capítulo, versículos 20 e 21, como Jó glorificou a Deus. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois rasgou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor de mim tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó louvou, glorificou a Deus e continuou a viver naquele momento. Depois nós temos, no meio deste sofrimento, no meio dos discursos, capítulo 19, versículos 25, Jó diz: quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. Meus irmãos, Jó viveu alguns milhares de anos antes de Cristo, mas Jó já sabia que o Cristo existia, que o Cristo haveria de vir, um dia pisaria nessa terra. A frase de Jó foi: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará em meu favor. A perspectiva de Jó apontou para Jesus Cristo, mesmo antes de Jesus Cristo ter encarnado. A nossa expectativa, nós temos o benefício da história, porque nós olhamos para trás e vemos Cristo crucificado e ressuscitado. Jó não tinha essa imagem na sua mente, mas Jó tinha fé. Então, meus queridos, que nós possamos olhar para o Cristo morto e ressuscitado, possamos dizer que o nosso Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor. Nós devemos adoração a Deus, inclusive na calamidade. E você sabe por quê? E com isso eu finalizo esse nosso momento. Porque o poder de Deus é suficiente para sustentar os seus eleitos em qualquer que seja a tragédia pessoal. Meus irmãos, o fato é que eu não sei qual é o sofrimento, qual é a tragédia pessoal que você tem vivido, eu não sei qual é a intensidade dessa tragédia pessoal que você tem vivido, mas eu sei quem é o nosso Redentor que vive, e sei que Ele é fiel, e Ele manterá a sua palavra até o grande e último dia do Senhor. Portanto, apegue-se a essa verdade, saiba que o seu Redentor vive, glorifica o teu Deus e viva para a glória do Senhor. Que a tua alegria glorifique a Deus, que o teu sofrimento glorifique a Deus, mas que a tua vida sirva para glorificar ao nome de Deus, em cada ponto, em cada momento, em cada segundo, em cada milímetro da tua existência, que Deus seja glorificado.